Vamos lá decodificar o mundo das ações. Seja para quem está só começando a se interessar pelo assunto ou para quem já investe há um tempo, o objetivo aqui é um só: desvendar o que realmente importa por trás daqueles códigos que a gente vê na bolsa. A gente olha para a tela do computador, vê um código tipo Petri4 ou Vale3 e do lado um preço que não para de mudar. Sobe, desce o tempo todo. Mas sabe, esse número é só a pontinha do iceberg. A verdadeira pergunta é: como é que a gente mergulha a fundo para entender a história que a empresa está contando através dos números dela? É exatamente isso que a gente vai descobrir junto. E o ponto de partida, o pulo do gato, é este aqui. Antes de ser um código piscando na tela, uma ação é um pedacinho de um negócio de verdade. Um negócio que tem custos, que tem receitas, que tem lucros e, o mais importante, que tem uma história. É essa mentalidade que muda completamente o jogo na hora de analisar um investimento. Para começar essa nossa investigação, a gente precisa de um retrato, uma foto que consiga capturar a situação exata da empresa num momento específico. E essa foto no mundo das finanças tem nome e sobrenome. E o nome é balanço patrimonial. Pensa nele como se fosse uma fotografia, um retrato mesmo, tirado exatamente à meia-noite do dia 31 de dezembro. Ele não mostra movimento, sabe? Ele congela a imagem de absolutamente tudo que a empresa tem e tudo que ela deve naquele exato instante. De um lado desse retrato, a gente tem os ativos. O que é isso? Bom, é tudo que a empresa possui e que tem algum valor. São as fábricas, os produtos no estoque, o dinheiro em caixa. Por exemplo, os caminhões da Ambev que distribuem as bebidas por aí, ou as milhares de agências do Itaú. Tudo isso são ativos e são fundamentais para a operação delas. Do outro lado da foto, a gente encontra os passivos. E aqui entram as dívidas e as obrigações com outras pessoas ou empresas. Empréstimos com bancos para construir uma fábrica nova, as contas que precisam ser pagas aos fornecedores, os salários dos funcionários, tudo isso fica aqui. É a parte do retrato que mostra o que a empresa deve. E isso nos leva para uma equação que é a base de tudo, que mantém esse retrato sempre equilibrado. O total de ativos vai ser sempre igual à soma dos passivos mais o patrimônio líquido. E o que é o patrimônio líquido? É o que realmente pertence aos acionistas, sabe? É a diferença entre o que a empresa tem e o que ela deve. Essa conta precisa fechar, centavo por centavo, sempre. Mas, um retrato, por mais nítido que ele seja, é estático. É só um momento congelado. Para a gente entender como a empresa chegou até aquela foto, a gente precisa de um filme. E é aí que entra o nosso segundo documento fundamental. A demonstração de resultado do exercício, ou o DRE para facilitar, é exatamente esse filme. Ela narra a performance da empresa ao longo de um trimestre ou de um ano inteiro. É a história que conecta o retrato do começo do ano com o retrato lá do final. E a história desse filme é até bem direta. Olha só, tudo começa com a receita bruta, que é todo o dinheiro que entrou com as vendas. Daí, a gente tira os custos de produção, as despesas para manter o negócio funcionando, os impostos e o que sobra lá no finalzinho, na última linha, o lucro líquido. É o grande final do filme. E aqui está a conexão mágica, o ahá, que liga os dois documentos. O lucro líquido que a gente viu no filme, na DRE, ele não desaparece no ar. Ele é transferido direto para o retrato, para o balanço patrimonial e aumenta o patrimônio líquido. Ou seja, o sucesso da operação, o lucro, enriquece diretamente os donos da empresa, que são os acionistas. Certo. Agora que a gente já tem o retrato e o filme em mãos, como é que a gente analisa essa história? A gente precisa de ferramentas, tipo as lentes de um detetive, para encontrar as pistas mais importantes. E essas lentes são os indicadores. Então, imagina que a gente está olhando os números de uma empresa como o Banco do Brasil só como um exemplo hipotético. E de repente aparece um número assim, 5.x. Sozinho ele não diz muita coisa, né? Parece baixo, mas o que ele representa de verdade? Esse número é o famoso indicador P sobre L, ou preço barra lucro. Então, um P barra L de 5 significa que o preço da ação na bolsa é 5 vezes maior que o lucro que a empresa gera por cada ação em um ano. Tá, mas e daí? O que isso quer dizer na prática? O PL dá uma medida para a gente de quão cara ou barata uma ação pode estar em relação ao que ela lucra. Um PL de 5, por exemplo, sugere que, se o lucro continuar ao mesmo, o investimento levaria 5 anos para se pagar. Um PL baixo pode, às vezes, ser um sinal de oportunidade, mas o segredo é sempre comparar com outras empresas do mesmo setor, para ter o contexto completo. Outra lente poderosa é o Dividend Yield, ou DY. Ele mostra, em porcentagem, quanto do preço da ação volta para o bolso do acionista em forma de dividendos.
É bem simples. Se uma empresa tem lucro, ela pode reinvestir tudo no negócio ou pode distribuir uma parte para quem é sócio. O DY mede exatamente essa distribuição. Agora, atenção! Chegamos num ponto que separa quem está começando de quem já tem mais experiência. É uma reviravolta na nossa história. Ter lucro no filme não quer dizer de jeito nenhum que tem dinheiro no banco. Olha só, esse exemplo que deixa tudo claríssimo. Pense numa concessionária que vendeu um carro de R$20 mil. Esse carro custou 15 mil para ela. Na DRE, no filme, ela vai registrar um lucro de 5 mil. Lindo, né? Só que o cliente pagou a prazo e não desembolsou um centavo na hora. E aí? No caixa da empresa, na verdade, saíram 15 mil para comprar o carro e não entrou nada. O fluxo de caixa foi negativo em 15 mil. Uma empresa pode ser super lucrativa no papel, mas quebrar por falta de dinheiro em caixa. Então, vamos resumir a nossa investigação. Primeiro, uma ação é um pedaço de um negócio real. Segundo, o balanço patrimonial é o retrato da saúde financeira. Terceiro, a DRE é o filme da performance. Quarto, indicadores como PL e DY são as nossas ferramentas de análise. E o ponto crucial, lucro e caixa contam histórias bem diferentes. Este material tem um caráter estritamente educacional. Não se trata de uma recomendação de investimento. Consulte sempre um profissional certificado. E a pergunta que fica é: agora, com o retrato, o filme e as lentes de análise em mãos, qual é a história que as empresas que despertam o seu interesse estão realmente contando? A verdadeira investigação começa agora.